Nós não somos profissionais de programação que aprenderam um pouco da área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que aprenderam um pouco de programação, ao contrário. Né? Então, logicamente, a base do conhecimento de um resolvedor, vou chamar resolvedor de problemas que nós chamamos melhor ainda, tá? Mas de um resolvedor de problemas é ele entender como funciona a legislação fiscal, como funcionam os processos fiscais, e usar esses conhecimentos de programação, as 4 habilidades que a gente tanto fala aqui, para transformar esses problemas em soluções automatizadas. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu sou Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. Eu estou começando na área fiscal. A automação fiscal serve para mim? É para mim, Marcos? Eu acho que isso é uma questão muito corriqueira, né, cara? Pessoas que estão começando, não só pós-formado, ou começando a carreira fiscal tributária, e se vê com a automação, a possibilidade de uma automação fiscal. Serve para esse público aí, mano? É uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente no canal aqui sempre fala que nós não somos profissionais de programação que aprenderam um pouco da área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que aprenderam um pouco de programação, ao contrário. Né? Então, logicamente, a base do conhecimento de um resolvedor, vou chamar resolvedor de problemas que nós chamamos melhor ainda, tá? Mas de um resolvedor de problemas é ele entender como funciona a legislação fiscal, como funcionam os processos fiscais, e usar esses conhecimentos de programação, as 4 habilidades que a gente tanto fala aqui, para transformar esses problemas em soluções automatizadas. Então, é muito pertinente essa dúvida, porque se eu estou começando agora na área fiscal, quer dizer que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a área fiscal. E se esse conhecimento é tão importante, será que eu vou conseguir criar uma solução automatizada para esse problema? Então, eu acho muito boa a pergunta. E acho que a melhor forma de eu responder essa pergunta é eu contar um pouquinho da minha história, de como foi que aconteceu para mim. Né? Eu sempre fui um cara muito fã de Excel, de tecnologia. Né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com tecnologia, com computador, foi com meu pai. Então, eu tinha em torno de 9 ou 10 anos de idade. E eu já tinha acesso antes nos joguinhos, né? Eu tive a felicidade de ter acesso a notebook quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Lá em, acho que 90 e poucos, né? Que não era comum você ter. E aí eu jogava um joguinho chamado Prince of Persia. Tem gente aqui que deve lembrar desse joguinho, o cara lobinho, tinha que salvar a princesa e tal. E aí era DOS ainda. Então eu ficava mexendo, funcionando naquelas coisas, sempre gostei. E no Excel não, no computador em si, no Windows, né? Eu lembro claramente desse dia, quando meu pai pegou e me mostrou o computador. E aí ele abriu lá o Word, mostrou para mim como é que funcionava o Word, abriu o Excel, mostrou como é que funcionava o Excel, e eu fiquei encantado com aquilo. E aí a minha diversão, muitas vezes quando eu estava lá, passava os finais de semana com ele, era pegar um livro, eu lembro até no livro, a gente era Testemunho de Jeová, aí livro era Histórias Bíblicas. Eu não lembro, acho que é Minhas Histórias Bíblicas. Mas minha diversão era pegar esse livro, eu escolhi uma história qualquer, e aí eu ficava no Word transcrevendo o que estava no livro para o Word. Só que tinha um detalhe, eu queria deixar exatamente igual. Então, o mesmo tamanho de fonte, a mesma fonte, a quebra de linha no mesmo lugar. Então, eu passava horas fazendo aquilo ali. Me divertia realmente fazendo. E o Excel, ele mostrou ali como é que fazia as 4 operações matemáticas, eu também achei fantástico. Mas era criança, eu não tinha muito que me preocupar com essas questões, então eu me divertia mais com o Word mesmo. E depois que eu cresci, eu comecei a trabalhar em uma indústria, foi um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei em uma indústria que fabricava painéis elétricos. E eu tinha acabado de me formar técnico em logística. Então eu sabia contar estoque, né? Sabia preencher planilha e tal. Só que algo que me chamou a atenção quando eu cheguei nessa Foi sair como nascedouro da escola, você nem sabia, né, cara? Foi ali que começou, verdade. Foi nessa empresa. Porque quando eu cheguei lá, antes disso eu já fazia algumas coisas. Meu pai fazia os cursos da área fiscal tributária. E aí ele me pedia, na época a nota fiscal era modelo 01. Então, nota fiscal manual. Então,
eu lembro que ele queria que eu fizesse o espelho da nota no Excel e que eu mudasse, por exemplo, lá antigamente tinha a natureza da operação. Sim. Então, quando eu mudar a natureza da operação, eu quero que você mude o CFOP, que mude a descrição disso, daquilo, do cliente. E aí eu criei uma espécie de sisteminha no Excel para fazer isso. Então, eu peguei aquele conhecimento do Word que eu ficava comparando as coisas para poder fazer a nota. Ah, sim. Só que agora já no Excel. Então, eu peguei aquele modelo da nota 1, trouxe para o Excel, criei os campinhos, o banco de dados para ele mudando as operações. Acho que eu devo ter isso até hoje. Eu vou ver com ele depois, se eu mostro aqui no canal. E aí ele ia mudando as naturezas da operação, ia mudando os valores, mudando o CFOP, mudando a informação do produto, do fornecedor, do cliente. E esse foi o meu primeiro contato, assim, mais profundo com o Excel. Depois disso, eu sempre gostei muito de Fórmula 1. Então eu criava as planilhazinhas para registrar os tempos que os pilotos davam nos treinos livres, na classificação, na corrida. Aí eu fazia o calendáriozinho com a bandeirinha, clicava, ia para o GP e tal. Eu me divertia muito, eu sempre gostei muito. Eu usava o Excel para me divertir, né, nos finais de semana. E aí quando eu comecei a trabalhar, algo que me chamou muita atenção foi que o estoque, o controle de estoque da empresa era no papel e na caneta. Tinha uma planilha, só que o pessoal lançava as informações do produto na planilha, imprimia e aí fazia o controle na caneta. Então, chegou 10 unidades do Borne J10. Aí o pessoal lá na linhazinha do Borne J10 tal, mais 10. Aí o cara veio, pediu 5 Borne desse para poder fazer lá a produção. Aí botava menos 5. E aí, de vez em quando, não tinha mais espaço para preencher o papel. Aí imprimia de novo a planilha e começava isso de novo. E, bom, um cara que passou a vida inteira brincando, se divertindo com Excel, eu achei um absurdo aquilo. A primeira coisa, no primeiro dia que eu quis fazer foi, cara, por que a gente não começa a usar a planilha? Só que eu tinha uma colega de trabalho que era assim, eu aprendi assim, é assim que a gente vai fazer e acabou. Eu sempre encontrei esse tipo de resistência na minha vida. Mas, enfim, o que aconteceu? Ela saiu de férias, um belo dia, com um mês fora, e eu falei, agora é a minha chance. Peguei essa planilha, botei todo o saldo de estoque lá dentro dela e criei um formuláriozinho para quando o cara viesse pedir lá os produtos para a OS, eu preenchia ali, imprimia, ele assinava e eu entregava para ele as quantidades que ele tinha me solicitado. E quando entrava a mercadoria, tinha um outro formuláriozinho que eu lançava os dados da nota fiscal lá, tinha um histórico disso e isso abastecia o nosso estoque. Sim. E aí, praticamente todo dia a gente contava as quantidades que tinham lá dos produtos no estoque. E assim eu fui. E aí, beleza, eu comecei a evoluir essa automação, né? Quando eu cheguei, eu sempre digo, quando eu cheguei lá, era no papel e na caneta. Quando eu saía, tinha um controle em Excel efetivo, podia ser acessado de qualquer lugar do planeta. Tinha uma pastinha em nuvem, tipo Dropbox hoje em dia. Hoje em dia é comum, naquela época não era tanto. Não era nem Dropbox o nome do serviço, era uma outra coisa. Mas isso era muito massa, porque quando os vendedores estavam na rua, eles tinham que ligar pra gente, perguntar quantas quantidades tem do olhar o XYZ disponível. A gente tinha que ir lá, contar, para depois passar para um cara, para passar para o vendedor lá, e os caras ficavam esperando. Então, quando eu saí de lá, o cara entrava na planilha, olhava, via a quantidade e já dizia, tem tanto. E aquilo ali estava sendo constantemente revisado todos os dias. Era pouco, a quantidade de itens eram poucas, né? Todo dia a gente estava contando, revisando. Eu lembro que só não gostava muito de contar os painéis. Cara, Era uma loucura, estampas de painel. aí, quanta transformação já aconteceu só com esse procedimento aí, né? Sim, e nessa época eu tive uma mini promoção, né? Eu trabalhava no estoque embaixo e o sonho da gente era trabalhar em cima no administrativo porque tinha ar-condicionado. E aí, quando eu comecei a mostrar essas automações, o dono da empresa ele era muito entusiasta de VBA, né? E eu comecei a entrar nesse caminho também. E aí, o que ele fez? Ele me pediu para resolver um problema lá para ele, administrativo, gerar um relatório. E eu gerei esse relatório. E assim, foi uma puta que pariu, porque ele queria um relatório, mas ele não queria dizer o que ele queria no relatório. Isso para mim também foi uma das grandes escolas que eu tive. Eu costumo dizer que o melhor chefe que eu já tive na minha vida foi esse cara. Porque Paulo, o nome dele, nunca mais o vi, mas eu vou deixar aqui o registrado. Paulo, gratidão, tá? Hoje eu sou a pessoa que eu sou por causa de você. E ele me fez passar muita raiva, velho. Porque ele falava, eu quero um relatório da OSX. Beleza.
O que é que você quer no relatório? Não sei, era um relatório. Aí, o que é que esse cara quer no relatório? Ia lá, gerava informação no relatório, tá aqui o relatório. Não tá bom, não. Tá, mas você quer o que no relatório? Quer que eu ajuste o quê? Não tá bom, faz outro. Aí eu descia cuspindo fogo. Tem um dia quase que a gente sai na mão. Ele ficou, você tá muito nervoso, parecendo um touro aí, fica calmo. Depois a gente conversa. Aí eu fiquei muito puto mesmo. E aí eu descia, reformulava o relatório, subia, mostrava pra ele. E não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Até que finalmente, cara, esse tá bom. E eu ficava pensando, que porra foi que esse cara viu nesse relatório pra dizer que esse relatório tá bom, velho? E os outros estavam ruins. E aí, continuou, ele sempre me pedia coisas. E nunca dizia o que ele queria. Então, tive que, aos poucos, começando a desenvolver a habilidade de o que é que esse cara pode precisar ver nesse relatório que não está aqui. Então, antes, talvez aí nasceu o método DMI. Porque antes, eu simplesmente jogava as informações lá e entregava para ele. A partir do momento que ele começou a me exigir que eu entregasse algo que eu nem sabia o que era, ele atiçou e aguçou em mim o desenvolvimento da minha capacidade de pensar. Então eu não podia simplesmente jogar qualquer coisa e entregar para ele. Eu tinha que pensar o que é que fazia sentido estar naquele relatório que ele poderia precisar. Então eu comecei a enxergar de uma forma mais holística, digamos, o processo. Eu ia conversar com um cara que era o supervisor para entender como é que funcionava aquilo, com a compradora, entender o que era determinado equipamento. Então isso foi me fazendo enxergar as variáveis que eu ia precisar para poder jogar naquele relatório. E isso foi o que rendeu a mini promoção, né? Então eu fiquei 3 meses lá em cima do administrativo, no ar-condicionado, fazendo automações fiscais. Não fiscais, na verdade, né? Automações administrativas, tal, comerciais, para eles. E aí passou esse período, estava tudo beleza, funcionando redondo, volto para o almoxarifado, para o estoque. E aí começou um outro desafio, aí foi quando eu comecei a plantar sementinha para entrar na área fiscal. Que era, eu tinha uma, como é que eu posso dizer? Uma operação de lançar nota, mas a operação era extremamente logística, de estoque. Então eu lançava só as quantidades, acabou. Só que, eu não lembro porquê, mas me pediram para começar a lançar nota fiscal no sistema. E a empresa não tinha um sistema de controle de estoque, mas tinha um sistema para lançar nota. Que loucura. E aí, beleza, eu tenho que lançar a nota no sistema. Tá, sem problema. Para mim é só lançar a quantidade e tá tudo certo. Não, tem um negócio de CFOP, tem um negócio aí de IPI, que eles são indústria, né? Sim, sim. Tem momento que o IPI é suspenso, tem momento que não é, que eles trabalham com industrialização por encomenda. Então, assim, era um negócio, para quem nunca tinha visto nada da área fiscal tributária, super complexo. Só que eu tive a sorte de meu pai ser um cara que ministrava os cursos, né? Que eu ajudei lá atrás, fazendo aquelas planilhazinhas. E eu comecei a perguntar a ele, cara, o Zé, chama meu pai de Zé até hoje. O Zé, como é que eu lanço essa nota fiscal aqui? Posso pegar crédito? Não posso? Aí ele perguntava, é para uso e consumo? Eu não sabia que porra era uso e consumo. Eu não sabia nada. E aí, ele chegou um dia, acho que ele, de saco cheio já, de eu tanto ficar perturbando ele, ele falou assim, velho, por que você não faz os cursos comigo? Porque aí você vai ter uma visão mais ampla da coisa. Pô, tá aí, boa ideia. Aí pronto, eu coloquei isso como objetivo, de 2008 para 2009, tudo que era curso que tinha da área fiscal tributária, CMS básico, retenções tributárias, formação de analista fiscal, IPI, tivesse, velho, eu estava dentro. Só que tinha um detalhe, que eu não entendia nada do que eles estavam falando lá. Então eu lembro que tinha, até hoje isso fica na minha cabeça. Eles estavam discutindo, mas como é que faz esse lançamento? Não, você vai lançar valor contábil ou outras. Eu falei, que porra é com valor contábil ou outras, velho? E eu tinha vergonha de perguntar. Por quê? Tinha gente que, não, eu tenho 5 anos na área fiscal, tenho 10 anos, tenho 15 anos na área fiscal. Aquela discussão de alto nível, e eu lá, tipo, para tentar entender como é que eu lançava minha notinha aqui dentro do sistema. Eu sei que fiquei 1 ano nisso aí. Comecei a entender várias coisas, mas me faltava a prática. E eu lembro que eu conversava com meu pai, de voltar para casa, aí eu começava, tinha algumas coisas que me chamavam a atenção e ia perguntando, né? E a gente ia batendo esse papo. E aí eu falava com ele assim, velho, eu não tô entendendo nada, velho. Eu acho que eu não tô aprendendo nada. Porque se fala, tal, depois eu volto e minha cabeça tá vazia, não consigo associar as coisas. E ele não me falou naquele momento, mas anos depois a gente teve essa conversa novamente, ele falou que ele ficava triste quando eu falava isso. Até que eu saí dessa empresa, estava chateado, claro, não estava gostando muito do ambiente de trabalho,
pedi para cair fora e pedi um estágio para ele. Já tinha um ano já fazendo os cursos dentro lá do escritório. Ah, já no escritório aí. Já no escritório. Contabilidade. E aí eu entrei no escritório. Quando eu entrei lá no escritório, de novo, tudo na mão. Né? Nota fiscal D1, tava pegando a transição da nota fiscal manual para nota fiscal eletrônica. Então, aí eu falei, pô, o cara manda o negócio na planilha. Aí eu tenho que pegar o que está na planilha e digitar dentro do sistema. Pô, não podia pegar o que está na planilha e jogar já dentro do sistema direto? E eu comecei a pesquisar, ligar para o suporte, a pessoa falou que tinha um negócio chamado layout, primeira vez que eu tinha ouvido falar daquilo, e que eu podia gerar um arquivo no formato TXT para importar isso para dentro do sistema. Foi aí que começou. Que aí eu falei, tá, como é que eu gero um arquivo TXT a partir do Excel? Porque beleza, eu podia copiar o que estava lá, colar no TXT mesmo, né, no bloco de notas, estava feito o arquivo. Mas eu falo, pô, mas aí eu vou ter que vir copiar, colar. Porque quando você começa a perceber que dá para automatizar, que dá para ir mais além, você não quer ficar fazendo nada manual. Você quer clicar no botão e resolver o problema. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a buscar esse conhecimento. E aí lá dentro, na questão do dia a dia, né, me faltava. Eu tinha um conhecimento teórico que era basicamente inútil. Por isso que eu sempre falo, entre teoria e prática, eu prefiro a prática. Porque a prática ela vai te levar ao conhecimento teórico. Você vai montando as teorias a partir do momento que você vai tendo as experiências. Você vai tomando as porradas, você vai fazendo as merdas, você vai aprendendo, você vai entendendo que esse negócio é assim que funciona. Se você só tem a teoria, é mais complicado esse caminho. Porque você chega cheio de si, achando que sabe tudo, e depois vai tomar porrada do mesmo jeito. E me lembrei agora da história aqui do Paz Mendonça, né? Que ele montou o império que ele montou, que hoje a gente conhece aqui como Bom Preço, aqui na Bahia. Também não tem mais, né? Já tá acabando. Mas que ele botou os filhos para estudar fora, né? Fazer mestrado, MBA, caralho a quatro. E aí quando os meninos voltaram querendo mudar tudo e faliram o negócio. Né? Faliram o Paz Mendonça. Então, para mim, excesso de conhecimento teórico. Então, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. E eu acho que o desenvolvimento de automações fiscais, ele vai te dar esse balanço. Por quê? No momento que eu preciso, por exemplo, eu queria criar uma automação para pegar os dados da nota fiscal que eu lancei numa planilha para dentro do meu sistema. Eu precisava criar um arquivo TXT. Para eu criar esse arquivo TXT, eu precisava de um layout. O que tem no layout? Tem todas as informações que você precisa para poder gerar aquele arquivo. E aí, você precisa entender o que é cada um daqueles campos. Porque você precisa gerar a informação que vai cair naquele campo. Então tem se ele é numérico, se ele é texto, a quantidade de caracteres que vai caber ali dentro. Então você começa a entender muito, não só sobre o dado que você vai apresentar ali, mas a forma como você tem que apresentar. Exemplo, eu não lembro de cabeça agora, mas lá no... A gente teve uma situação dessa, eu e você, de uma auditoria que a gente estava fazendo de um cliente que estava dando duplicidade no cadastro de produto. Sim, e aí quando a gente foi ver, ele tinha limitado no XML a emissão na emissão da nota 60 caracteres. E se não me engano é ilimitado. É quantos caracteres você quiser na descrição do produto. No SPED tem uma limitação de 60, se não me engano. 60 não, acho que é 240. Tem uma limitação lá. Sim. Lá no 0200. E aí, quando eu peguei isso, eu falei, realmente tem a duplicidade. Quando a gente pegava o relatório do sistema do cliente, não. Tinha um restante. Opa, não está vindo um pedaço da informação. Por quê? Porque o sistema, quando desenvolveu lá a funcionalidade de gerar o XML, cortou em 60 caracteres. Provavelmente o estagiário lá fez alguma besteira. E aí, que era a falsa ideia de ter dois produtos. De ter dois produtos. E não tem, na verdade. E isso aí é uma falha no desenvolvimento da automação em si. Mas se esse cara tivesse estudado, lido, visto aquilo ali, ele ia entender. Mas vamos pegar o mais próximo do nosso dia a dia. Uma legislação fiscal. Cara, eu sei que eu não posso pegar crédito de operação de uso e consumo. Está lá na lei complementar, lei Candia, né? Eu não lembro agora se é artigo 20, por ali. E eu sei que eu não posso pegar esse crédito. Eu vou criar uma automação que vai zerar os créditos de operações de uso e consumo. Primeira coisa que eu tenho que saber, cadê a base legal para eu fazer isso? Tanto que a gente tem automações aqui que a gente dá de bônus para os alunos, quando eles entram, para calcular a antecipação do ICMS, parcial e total. E a gente faz para qualquer estado. Aí chega sempre um aluno e fala, eu sou do Acre. Eu nunca tive nenhum aluno do Acre. E eu preciso fazer esse cálculo aí. Como é que eu faço? Me dá a base legal
de como é que funciona o cálculo aí, marca um horário comigo para a gente criar a função para resolver esse problema para você. Sim. Beleza? Beleza. Pronto. Por quê? Eu não posso simplesmente chegar e colocar qualquer coisa lá. O cara está lidando com o dinheiro do cliente dele, do contribuinte. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso é entender como que funciona o cálculo da antecipação parcial, total, tem lugar que chama de com encerramento da fase de tributação, no Acre. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Estou estudando a legislação. Você se condiciona mesmo. A cada enfrentamento prático, você precisa buscar a base teórica, né? Isso. Outro dia me pediram para fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. O que é que eu fiz? Guia prático, tem lá uma seção explicando como é que você tem que fazer a exclusão. Estou estudando a legislação. Então, assim, querendo ou não querendo, você é forçado a estudar e praticar. Isso que é o mais legal. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer um curso na área fiscal para eu poder manjar do fiscal e depois eu vou aprender automação fiscal. Não sei se é a melhor solução. Por quê? A automação fiscal ela te permite reagir aos problemas que você tem no seu dia a dia de trabalho. Quando você vai fazer isso, você vai sacar quais são os gaps de conhecimento que você tem. E aí você vai desenvolver o conhecimento específico para resolver aquele problema que você está naquele momento. Isso. Quando você vai fazer um curso genérico, vou aprender tudo, quanto mais conhecimento melhor. Concordo. Quanto mais conhecimento melhor. Adoro estudar, adoro ler. Mas tem um detalhe. Você não precisa saber tudo de tudo. É legal se você souber? Mas seu tempo é limitado. Então, assim, se eu trabalho só, por exemplo, com empresas do Simples Nacional, não tem porquê eu querer aprender tudo sobre ICMS normal e apuração de empresa do lucro presumido para apurar a empresa do Simples Nacional. Se for possível fazer essas coisas, ótimo, beleza. Mas o que acontece na prática? Eu vou estudar isso aqui e aí eu deixo de aprofundar naquilo que eu estou fazendo no Simples Nacional. Sim. E de ficar muito bom naquilo que eu estou fazendo. Então eu estou estudando um negócio que eu não tenho documento para poder testar, eu não tenho os PED para poder analisar, eu não tenho nada. Eu não tenho uma situação real para poder enfrentar. Eu tenho um Simples Nacional. Mas esse aqui eu já sei, eu aprendi por osmose, alguém me falou como é que é, eu vou fazendo e eu vou estudar outra coisa porque eu quero evoluir. Beleza, é ótimo evoluir. Mas, cara, por que você não pega a legislação do Simples Nacional, já que é só isso que você faz, e você não aprofunda nela para você ficar muito bom nisso? Perfeito. E aí, quando você ficar muito bom nisso, vai surgir a oportunidade de uma empresa de lucro presumido. Pô, você vai zerar aqui o Simples Nacional, é difícil, mas dá para fazer. E aí você vai buscar o conhecimento do lucro presumido, da apuração de ICMS, conta corrente. Eu, por exemplo, se você me pedir para fazer a apuração de uma empresa do Simples Nacional, cara, negação. Consigo fazer o básico ali, dar uma olhada no anexo, ver como é que é. Mas eu não estou conhecendo muito aprofundado sobre Simples Nacional. Por quê? Porque a vida inteira eu passei fazendo empresa de lucro presumido. E lucro real. Então, é lá que eu estou focando minha atenção. É lá que eu estou ficando cada vez melhor. E eu vejo também, Marcão, no processo de construção da automação, que é a aplicação do método MI, quando você chega naquele momento de mapear os passos, então tem passos que necessariamente você precisa ir para a fonte teórica para você implementar o passo. Então é ali que você vai condicionando, né, cara? Perfeito. Então, como eu falei, o casamento é perfeito. É o equilíbrio entre prática e teoria. Porque eu preciso da teoria para aplicar na prática. E quando eu pratico, eu gero um resultado e vejo se está de acordo com o que está na teoria. Certo. Mas voltando cá então, porque a gente vai linkando com outros assuntos. No processo inicial seu de formação, para você chegar a esse ponto de se tornar um especialista em automação fiscal, então qual foi esse momento? No instante que você já tinha uma prática, já no âmbito do Excel, como é que você foi os passos seguintes até chegar a esse momento, para a gente demonstrar para quem está começando também? Sim. Bom, iniciar, né? Vamos lá. Eu já tinha um conhecimento de Excel. Eu estava engatinhando ali no VBA. Eu tinha conhecido, se não me engano, 2008 foi o ano que eu conheci, soube que era possível criar automações usando Excel. Certo. Então estava meio que engateando mesmo por ali. Só que eu sempre gostei, né, do Excel, sempre gostei de estar envolvido com isso. Hoje, praticamente zero o que a gente usa de Excel. A gente usa o VBA que está dentro do Excel ali, que é a ferramenta que tem um potencial muito maior do que o Excel. O Excel é muito bom, a automação fiscal é melhor ainda. Então, assim,
talvez a pessoa vendo minha história, conhecendo, pense assim, mas você gostava de Excel, você já, desde criança que você mexia e tal, você é fácil. Só que eu acho que de novo, uma relação de equilíbrio, né? Então, eu tinha essa afinidade e esse prazer de mexer no Excel, de mexer em ferramentas de tecnologia, mas eu não tinha a possibilidade de ter um canal como a gente tem hoje que fala sobre o assunto específico sobre o que você precisa. Eu precisei ver conteúdos de diversos canais, de diversos sites que não explicavam como resolver o meu problema de forma específica e fazer a conversão disso. Pegar esse conhecimento genérico, transformar ele num conhecimento específico para resolver meu problema. De tanto fazer isso, a gente começou a ensinar aqui no canal, mostrar como você usar o conhecimento da área fiscal tributária atrelado com conhecimento de automação, para que você consiga, como a gente fala, transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Então, se para você foi fácil que você já gostava, beleza, por outro lado eu não tinha para quem perguntar. Hoje, as pessoas têm acesso a mais de 200 vídeos, eu nem sei quantos tem aqui, sobre automação fiscal, live mão na massa, ensinando o cara a fazer o negócio do zero. E qualquer pessoa que está aqui assistindo tem acesso ao WhatsApp da Escola da Automação Fiscal. Pode ir lá e perguntar, pode tirar dúvida, pode solicitar uma mentoria gratuita para poder esclarecer alguma coisa que ela não entendeu. Não necessariamente você precisa... A gente tem um treinamento pago, a gente tem toda uma estrutura aqui, a gente precisa pagar boleto, né? Todo mundo precisa. Mas não necessariamente você precisa ser aluno para gerar os seus primeiros resultados. Entendi, cara. Eu tenho, inclusive, uma história recente de um futuro aluno, né? Que ele até ontem ele era estagiário e hoje ele é contratado do escritório de contabilidade. A gente está batendo um papo. E engraçado que eu falei, cara, você está repetindo uma história. Você já viu a aula 1 da Semana da Automação Fiscal? Pô, já vi. Eu falei, pô, olha lá a minha história. É a mesma história. Eu era estagiário, queria ser contratado pelo escritório de contabilidade, comecei a aplicar os conhecimentos de automação fiscal, fui contratado. Ele está indo no mesmo caminhozinho que eu segui, que eu trilhei, né? E ele mandou um áudio para mim ontem dizendo, cara, estou seguindo aqui suas aulas, as coisas que você ensina lá no canal, e hoje eu fui promovido, os caras me contrataram. Compartilha esse áudio aí para nós, cara. Então vamos. Muita gente acha que a gente fica aqui criando história. Deixa eu pegar aqui. Joga aí pra gente ver isso aí. Pior que a gente ficou conversando ontem, viu, cara? Peraí que eu vou achar aqui. Pô, e é legal isso, né? Que você vê essa transformação. Pô, muito massa de ver. Deixa eu ver se é esse. Feliz também. Marcos, boa noite, tudo bem? Desculpa o horário de incomodar, mas hoje eu acabei de ser contratado pela empresa. Boa. Muito feliz também, assim, mostrei um pouco o conhecimento que você me passou, fez uma diferença muito grande. Um sócio foi falar com minha colega, né, que estava me treinando, aí depois que falou com ela, ele falou comigo, aí, Marcelo, tudo bem? Fiquei sabendo que você é o cara daí que você foi não sou nada, pai, só sei fazer pouca coisa. Depois me chamaram para conversar e tudo, aí a Eline, né, a menina que me treina, né, falou que você sabe fazer algumas automações e tudo assim, estou estudando para automatizar, e ela assim, a gente fica feliz e contente e precisamos disso, então já me deu uma visibilidade, igual eu vi você falando nos seus vídeos, realmente é aquilo mesmo, cara, assim, porra, eu tô doido pra fazer seu curso e aprender, só que assim, igual eu não tenho a base do ICMS, entendeu? Só sei fazer a parte do presumido das partes federais. Infelizmente do ICMS eu não sei nada, então tipo assim, algumas coisas que você fala no vídeo eu fico boiando, mas eu vou fazer o curso, eu vou aprender o ICMS pra juntar o seu aprendizado, lógico, também que querendo ou não, quando você ensina, realmente a gente acaba aprendendo também, tá? Você falou isso no vídeo e eu te falo como consumidor e um apoiador em seus vídeos e tudo, seus seguidores, e realmente
você vai ensinando e a gente vai aprendendo não só a automação e as rotinas, mas também sobre o ICMS, muito importante. Então eu quero juntar o que você ensina, vai ensinar no curso que eu quero comprar, se você quer aprender mais, mas também aprender a parte teórica também do ICMS. Inclusive, foi esse. Aí eu mandei uma mensagem para ele, dizendo que os méritos são dele e tal, porque no final das contas né? Porque a gente só cria o conteúdo, mas a gente não pode executar pelo cara. E tem muita gente que só vai ver o conteúdo e não vai aplicar, não vai gerar os resultados. Ele não é monólogo. Ele é um cara que descobriu, tem alguns dias, começou a ver os vídeos do canal, começou a aplicar, estagiário, já foi contratado. É uma visibilidade, né? Esse cara começou a conversar comigo, no áudio que eu respondi para ele, eu falei, cara, acho que é o resultado mais rápido que eu já vi de alguém. Porque ele começou a conversar comigo semana passada. E essa semana o cara já foi promovido. E eu não pedi para ele me mandar esse áudio, não. Antes que ele pediu, não pediu, eu tava de boa, dormindo. Acordei para ir no banheiro, peguei o celular e tava lá esse áudio dele. Né? Então o cara chegou lá, entrou em contato comigo, pessoal, eu tô com essa dúvida, cara, faz isso, assiste tal aula. E aí ele foi se desenvolvendo. Né? Então, assim, é o final da linha, dá para fazer tudo só com conteúdo gratuito? Cara, até dá, mas você vai precisar montar um quebra-cabeça grande. Né? Você vai precisar juntar muitas peças. Você vai ter uma sequência, né, de conhecimento, até porque não dá para mostrar tudo que a gente faz no YouTube. Né? Mas o que ficou provado aí, Marcão, dá sim. Mesmo quem está iniciando na área fiscal, tem como já criar suas primeiras soluções automatizadas. Perfeito. É porque o cara está já sem conhecimento nenhum de CMS, né? Sabe um pouquinho ali da parte federal. Isso não impediu ele de criar uma automação fiscal tão boa que gerou a promoção desse. Cara, e eu quero até fazer um gancho reforçando, gente, venham visitar o canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Eu já acompanho já alguns vídeos, que a gente está aqui como parceiros, não só como pessoas que batem papo aqui sobre o assunto. Você estava do lado de lá, né? É verdade, né? E, cara, tem muita coisa fácil de implementação, fácil sim, dependendo do seu interesse também, né? E que demonstra que a automação fiscal é sim uma ferramenta voltada para quem está na área fiscal e tributária. Né? Vai te exigir um conhecimento teórico, como ele mesmo já confessou. Óbvio, e isso foi muito bom que você assim. Porque senão qualquer um chegava e fazia. Poxa, é que você falou agora, a questão de a informação, ela impulsiona, condiciona você a se aprofundar também no teórico. Perfeito, exatamente. Isso aí. Gente, então fico por aqui por hoje. A gente ainda vai contar muitas histórias de Marcos aí. Tem muita coisa que veio até chegar esse momento da Escola da Automação Fiscal. Volte de novo, venha para o canal do YouTube, tem muita coisa, eu te garanto. E é isso aí, vamos nessa. Até a próxima. Um abraço, tchau.